A garota veio pagar a dívida do pai, mas o milionário disse: "Você não me deve nada além de um jantar." Ela só não imaginava que seria ele quem acabaria em dívida, com o próprio coração. O sol de março batia implacável nas janelas do pequeno apartamento em Copacabana, criando reflexos dourados que dançavam pelas paredes descascadas. Marina Santos dobrava cuidadosamente o uniforme branco do hospital, seus dedos tremendo ligeiramente, enquanto tentava processar as palavras que o advogado havia dito apenas 1 hora antes. 3,5 milhões, senhorita Santos. Essa é a dívida que seu pai deixou com a empresa Almeida Incorporações. As palavras ecoavam em sua mente como um eco persistente. 3,5 milhões, uma quantia impossível para uma enfermeira que ganhava pouco mais de R$ 4.000 por mês. Marina se deixou cair na poltrona desgastada da sala, a mesma onde seu pai costumava ler jornal todas as manhãs. "Como isso é possível, pai?" murmurou para o vazio, olhando para a foto emoldurada na mesa de centro. João Santos sorria de volta, com aquele jeito gentil que sempre a tranquilizava quando criança. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua melhor amiga, Carla. "Mari, como você está? Soube do que aconteceu? Estou tentando entender tudo isso, Carla." Marina passou a mão pelos cabelos castanhos, desalinhando-os. "Meu pai sempre foi tão cuidadoso com dinheiro. Não entendo como ele se meteu numa dívida dessas. Talvez tenha sido algum investimento que deu errado? Você sabe como ele sonhava em expandir a oficina?" Marina suspirou profundamente. Seu pai tinha uma pequena oficina mecânica no Meier, que herdara do próprio pai. Sempre foi um homem simples, trabalhador, que criara a Marina sozinho, desde que sua mãe morreu quando ela tinha apenas 8 anos. O advogado disse que tem a ver com um terreno. Aparentemente, papai fez algum tipo de sociedade com essa empresa Almeida Incorporações há uns 5 anos. Quando o negócio não deu certo, a dívida ficou toda no nome dele. "E agora? O que você vai fazer?" Marina olhou pela janela, vendo as pessoas caminhando pela calçada de Copacabana, cada uma com suas próprias preocupações e sonhos. Algumas crianças brincavam na pracinha do outro lado da rua, suas risadas contrastando com o peso que ela sentia no peito. "Vou conversar com esse tal de Rafael Almeida. Preciso entender direito o que aconteceu e, talvez, conseguir parcelar essa dívida de alguma forma." Depois de desligar, Marina foi até o quarto do pai, que permanecia exatamente como ele havia deixado. Sobre a cômoda, encontrou uma pasta com documentos. Remexendo entre papéis antigos de impostos e recibos da oficina, encontrou um contrato que confirmava as palavras do advogado. Sua assinatura estava ali, junto com a de um tal Rafael Almeida. O endereço da empresa estava impresso no cabeçalho. Barra da Tijuca, um mundo completamente diferente do seu. Marina sabia que precisava de coragem para enfrentar essa situação. Seu pai sempre lhe ensinara que fugir dos problemas nunca era a solução. Na cozinha, preparou um café forte e se sentou à mesa pequena, onde tantas vezes havia feito a lição de casa, enquanto seu pai consertava motores na oficina embaixo. O cheiro de óleo e metal sempre subia pelas escadas, misturando-se com o aroma de café e pão caseiro que ela fazia aos domingos. "Pai, eu não sei como vou conseguir, mas vou dar um jeito de limpar seu nome", sussurrou tocando a aliança de casamento que ele nunca tirara do dedo, mesmo depois de tantos anos viúvo. O apartamento estava silencioso demais sem a presença dele, sem o barulho da televisão ligada no jornal da noite, sem o som de suas ferramentas sendo organizadas, sem suas piadas sem graça que sempre a faziam rir. Marina decidiu que no dia seguinte ligaria para a empresa e marcaria uma reunião. Não sabia o que esperar desse Rafael Almeida, mas estava determinada a enfrentar a situação de frente. Sua mãe sempre dizia que as mulheres Santos tinham fibra, e era hora de provar isso. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do despertador. Havia dormido mal, com sonhos confusos sobre dívidas e papéis que não conseguia entender. O céu estava nublado, típico de um dia que antecedia chuva no Rio. Vestiu sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado em promoção no ano anterior, e pegou o ônibus que a levaria da Zona Norte até a Barra da Tijuca. Durante o trajeto de quase 2 horas, ensaiou mentalmente o que diria. O edifício da Almeida Incorporações era imponente, todo em vidro espelhado, refletindo as nuvens carregadas do céu carioca.
Marina sentiu-se diminuta diante da estrutura moderna, tão diferente dos prédios antigos de seu bairro. No saguão luxuoso com piso de mármore e plantas ornamentais, aproximou-se da recepcionista, uma mulher impecavelmente vestida que a observou com um sorriso profissional. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Sr. Rafael Almeida. É sobre uma questão pessoal urgente. Você tem agendamento? A recepcionista verificou a agenda no computador. Não, mas é sobre uma dívida deixada pelo meu pai, João Santos. É muito importante. A mulher franziu a testa, digitou algo e depois pegou o telefone. Falou em voz baixa por alguns minutos antes de desligar. O Sr. Almeida está em reunião, mas ele disse que pode recebê-la em 15 minutos. Pode aguardar ali. Apontou para uma área de espera com poltronas de couro. Marina sentou-se nervosa, folheando distraidamente uma revista de arquitetura. Ao seu redor, executivos bem vestidos passavam apressados, falando ao telefone sobre projetos milionários. Ela se sentia como um peixe fora d'água. Marina Santos. Uma voz masculina, grave e suave, pronunciou seu nome. Ela levantou os olhos e por um momento esqueceu de respirar. O homem à sua frente era alto, de ombros largos, com cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos cor de mel que pareciam analisar cada detalhe. Vestia um terno escuro impecável, mas havia algo em sua postura que não era intimidador. Talvez a forma como sorria, revelando uma pequena ruga no canto dos olhos. Sou eu, conseguiu responder levantando-se rapidamente. Rafael Almeida. Ele estendeu a mão que era firme e quente. Sinto muito pela perda de seu pai. João era um homem íntegro. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Marina havia esperado encontrar um empresário frio e calculista, não alguém que falasse de seu pai com respeito genuíno. Obrigada, murmurou. Vim aqui para conversar sobre a dívida que ele deixou. Eu sei que é uma quantia muito alta, mas gostaria de tentar negociar uma forma de pagamento. Rafael a observou em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando algo muito além das palavras que ela havia dito. Venha, vamos conversar no meu escritório. Eles subiram até o último andar em um elevador silencioso. O escritório de Rafael tinha uma vista panorâmica da Barra da Tijuca, com as montanhas e o mar ao fundo. Era amplo, mas não ostensivo. Móveis de madeira escura, algumas plantas e fotografias que pareciam ser de projetos arquitetônicos. Sente-se, por favor. Ele gesticulou para uma poltrona confortável. Quer água, café? Não, obrigada. Marina mantinha as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar o nervosismo. Rafael se sentou atrás da mesa, mas logo se levantou novamente e veio se sentar na poltrona ao lado dela, eliminando a barreira formal da mesa. Marina, posso chamá-la assim? Ela assentiu. Preciso ser honesto com você. Seu pai não me deve dinheiro algum. As palavras dele a atingiram como um raio. Como assim? O advogado disse... O advogado está certo sobre a dívida existir nos papéis, mas a verdade é que seu pai me salvou de uma situação muito complicada há 5 anos. O negócio do terreno realmente deu errado, mas não por culpa dele. Eu que deveria estar pagando essa dívida para ele. Marina sentiu o mundo girar. Eu não entendo. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Há 5 anos eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Problemas pessoais, bebida. João me ajudou de uma forma que eu nunca poderei retribuir. Quando ele assinou aquele contrato foi para me ajudar, não para ganhar dinheiro. O silêncio se instalou no escritório, quebrado apenas pelo ruído distante do trânsito lá embaixo. Então eu não devo nada? Marina perguntou, ainda processando a informação. Não. Na verdade, sou eu quem tem uma dívida com a família Santos. Rafael a estudou com atenção. Mas já que você veio até aqui, que tal me dar a chance de retribuir pelo menos uma pequena parte da gentileza de seu pai? Aceita jantar comigo hoje à noite? Marina olhou para Rafael como se ele tivesse falado em outro idioma. Um jantar? Eu não entendo. Por quê? Rafael sorriu, e pela primeira vez ela notou que havia uma tristeza antiga em seus olhos, apesar da gentileza. Seu pai falava muito sobre você durante os poucos encontros que tivemos. Ele se orgulhava imensamente de ter criado uma filha tão determinada e corajosa. Quando você apareceu aqui hoje, disposta a assumir uma dívida que nem mesmo era sua, confirmou tudo o que ele me contava. Mas eu nem o conheço, Marina protestou, sentindo as bochechas corarem. Exato. E eu gostaria de mudar isso.
Não como credor e devedora, mas como pessoas que compartilharam o respeito por um homem especial. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Além do mais, tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre a relação entre mim e seu pai. Perguntas que merecem respostas. Marina mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha desde criança quando estava nervosa. Era verdade que queria entender melhor o que havia acontecido entre os dois homens. Só um jantar, ela disse finalmente, para esclarecer essa história toda. Charity, um jantar, Rafael concordou, mas havia algo em seu sorriso que sugeria que ele esperava muito mais do que uma simples conversa de esclarecimentos. Às 7 da noite, Marina estava parada na frente do restaurante Antiquários, em Ipanema. Havia trocado o vestido azul marinho por um vestido preto simples, o único que considerava adequado para um local que claramente era caro. Suas mãos suavam enquanto checava o reflexo no vidro da vitrine ao lado. Rafael já a esperava em uma mesa reservada no terraço, com vista para a praia. Estava mais casual que de manhã, calça escura e camisa branca sem gravata, mas ainda assim elegante de uma forma que fazia Marina se sentir deslocada. "Você está linda", ele disse ao se levantar para cumprimentá-la. "Obrigada." Marina se sentou, tentando ignorar o frio na barriga que a voz dele provocava. "Este lugar é impressionante. Espero que goste da comida. Eles têm o melhor salmão da cidade." Durante os primeiros minutos, a conversa foi educada e cautelosa. Rafael perguntou sobre seu trabalho no hospital. Ela comentou sobre a vista. Mas quando o garçom serviu o vinho que Rafael havia pedido, as barreiras começaram a se dissolver. "Como você conheceu meu pai?" Marina perguntou finalmente. Rafael girou a taça de vinho entre os dedos, olhando para o líquido vermelho como se procurasse as palavras certas. "Meu carro quebrou bem em frente à oficina dele numa noite de chuva torrencial. Era quase meia-noite, mas ele ainda estava trabalhando." Fez uma pausa. "Eu acabara de sair de uma reunião onde havia perdido o maior contrato da minha vida. Estava, vamos dizer, não estava em condições de dirigir." Marina franziu a testa. "Você tinha bebido?" "Demais." Rafael não tentou suavizar a confissão. "Minha esposa havia me deixado 6 meses antes levando nossa filha. Os negócios estavam indo mal e eu estava lidando com tudo da pior forma possível." O garçom trouxe as entradas, mas nenhum dos dois tocou na comida. "Seu pai não apenas consertou meu carro naquela noite. Ele me fez sentar na pequena cozinha da oficina, preparou café forte e me ouviu falar por 3 horas. Não me julgou, não me deu sermão. Apenas ouviu." Rafael olhou diretamente nos olhos dela. "Sabe o que ele me disse quando eu finalmente parei de falar?" Marina balançou a cabeça, hipnotizada pela história. Ele disse: "Rapaz, você não é o primeiro homem a cometer erros e não será o último. Mas é o primeiro que vejo desperdiçar tanto tempo se punindo em vez de consertar o que pode ser consertado." Marina sorriu involuntariamente. Era exatamente o tipo de coisa que seu pai diria. A partir daquela noite, comecei a frequentar a oficina. Não porque meu carro quebrava, mas porque João tinha uma sabedoria prática que eu nunca havia encontrado em nenhum livro de negócios ou terapia cara. Rafael finalmente provou o vinho. Foi ele quem me encorajou a parar de beber, a lutar pela guarda compartilhada da minha filha, a reconstruir minha empresa com base em valores sólidos. E o contrato? A dívida? Há 5 anos eu tinha a chance de comprar um terreno enorme na Barra, mas não tinha todo o capital necessário. João se ofereceu como sócio minoritário, usando a oficina como garantia. Era um risco enorme para ele, mas disse que acreditava em mim. A voz de Rafael ficou mais baixa. "O projeto foi embargado por questões ambientais. Perdemos tudo." Marina sentiu um aperto no peito. "E meu pai nunca me contou nada disso. Ele me fez prometer que não contaria para você. Dizia que você já carregava responsabilidades demais, cuidando dele e trabalhando tanto no hospital. Não queria que se preocupasse com dinheiro também." As lágrimas começaram a formar nos olhos de Marina. Típico do pai. Sempre protegendo-a, mesmo quando ele próprio estava enfrentando dificuldades. "Mas agora ele se foi e legalmente a dívida existe", ela disse. "Marina." Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. "Eu disse que você não me deve nada. E é isso que quero dizer. Amanhã mesmo providencio toda a documentação para cancelar essa dívida. Mas isso não é justo para você.
Justo seria se eu pudesse devolver para seu pai, nem que fosse uma fração do que ele fez por mim. Ficus se impôs. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Marina observava Rafael, tentando conciliar a imagem do empresário bem-sucedido com a do homem vulnerável que seu pai havia ajudado. Havia uma sinceridade em seus olhos que a desarvorava. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse finalmente. Claro. Você conseguiu reconquistar a guarda da sua filha? O rosto de Rafael se iluminou pela primeira vez na noite. Consegui. Beatriz tem 16 anos agora. Passa metade da semana comigo. É a luz da minha vida. Seu pai ficaria feliz em saber disso. Ficaria mesmo. Ele chegou a conhecê-la algumas vezes quando ela ia comigo à oficina. Sempre dizia que ela tinha o mesmo sorriso que você quando era criança. Marina sorriu imaginando a cena. Seu pai sempre foi bom com crianças, apesar de ter tido apenas uma filha. E a sua ex-esposa? Camila. Rafael suspirou. Ela se casou novamente. Temos uma relação cordial por causa da Beatriz, mas ela nunca me perdoou completamente pelos meus erros, e eu entendo isso. O garçom veio recolher os pratos praticamente intocados e servir o prato principal. A conversa havia sido tão intensa que nenhum dos dois havia prestado atenção na comida. E você? Rafael perguntou. Seu pai sempre comentava que você trabalhava demais, mas nunca mencionou namorados. Marina riu, um som um pouco amargo. Papai era discreto. Houve alguns, mas é difícil manter um relacionamento quando você trabalha plantões de 12 horas e ainda cuida de um pai teimoso que insiste em trabalhar mesmo depois dos 60. Você nunca se ressentiu por isso? Por ter que cuidar dele? A pergunta a pegou desprevenida. Jamais. Ele fez tudo por mim depois que minha mãe morreu. Era o mínimo que eu podia fazer. Rafael a estudou com uma intensidade que a fez se mexer na cadeira. O que foi? Ela perguntou. Estou entendendo por que seu pai falava tanto sobre você. Você tem a mesma generosidade que ele tinha. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Não acho que seja generosidade. É família. Nem todo mundo vê família dessa forma, Marina. Acredite em mim. Eles comeram em um silêncio mais relaxado, ocasionalmente comentando sobre a comida ou a vista. Marina se pegou observando os gestos de Rafael, a forma cuidadosa como ele cortava a comida, como realmente ouvia quando ela falava, sem pressa para dar respostas prontas. Posso te fazer uma proposta? Rafael disse quando o garçom recolheu os pratos. Marina sentiu o estômago se contrair. Que tipo de proposta? Nada que você está imaginando, ele disse, sorrindo ao perceber sua expressão. Uma proposta de trabalho. Trabalho? Eu já tenho um emprego. Eu sei, mas há 3 meses estou procurando alguém para coordenar um projeto social da empresa. Estamos construindo uma clínica popular na Zona Norte. Coincidentemente, não muito longe do seu bairro. Preciso de alguém com conhecimento médico para ajudar a planejar o atendimento, treinar a equipe e definir protocolos. Marina piscou várias vezes. Rafael, você nem me conhece. Como pode me oferecer um trabalho? Eu conheço o suficiente. Sei que você é enfermeira há 6 anos, que se especializou em emergência e seus superiores a respeitam. Sim, eu pesquisei um pouco. Ele pareceu ligeiramente constrangido pela confissão. Mas principalmente sei que você tem o mesmo caráter do seu pai. E isso para mim vale mais que qualquer diploma. É uma oferta tentadora, mas não posso simplesmente largar o hospital. Não estou pedindo para você largar. O projeto é part-time inicialmente, fins de semana e algumas tardes. O salário seria o dobro do que você ganha por essas horas no hospital. Marina quase engasgou com o vinho. O dobro? Marina, eu não estou fazendo caridade. Preciso realmente de alguém qualificada para esse projeto. O fato de ser filha de João Santos é uma coincidência, feliz. Ela o estudou cuidadosamente. Havia algo que não estava sendo dito. Por que é tão importante para você que esse projeto dê certo? Rafael hesitou por um momento. Depois decidiu ser honesto. Porque foi a última coisa que seu pai e eu conversamos. 2 semanas antes do acidente. Ele disse que eu deveria usar meu sucesso para ajudar pessoas como ele, que não tinham acesso a atendimento médico de qualidade. Disse que essa seria a melhor forma de eu retribuir tudo o que havia recebido na vida. Marina sentiu os olhos marejarem novamente.
Era impossível fugir da presença do pai, mesmo quando ele já não estava mais ali. Eu preciso pensar sobre isso. Claro, não precisa me dar uma resposta hoje. Rafael sinalizou para o garçom trazer a conta. Mas posso te mostrar o projeto amanhã? É sábado, você deve estar de folga. Na verdade, eu trabalho amanhã. Plantão duplo. Domingo, então, posso buscá-la em casa. Marina assentiu antes mesmo de processar completamente o que estava concordando. Havia algo em Rafael Almeida que a intrigava para além da proposta de trabalho, e isso a assustava tanto quanto a atraía. Marina passou todo o sábado tentando se concentrar no trabalho, mas os pensamentos voltavam constantemente para a conversa da noite anterior. Durante o plantão duplo no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, ela se pegou imaginando como seria trabalhar no projeto de Rafael, como seria vê-lo regularmente. Terra chamando Marina, brincou Carla, que também estava de plantão. Você está no mundo da lua desde ontem. O jantar foi tão bom assim? Marina ajustou o soro de um paciente antes de responder. Não foi bem um jantar romântico, Carla. Foi mais esclarecedor. Esclarecedor como? O cara é casado? Tem algum problema? Não, nada disso. É complicado de explicar. Marina verificou a pressão arterial do Sr. José, um morador de rua que era paciente frequente. Ele me ofereceu um emprego. Um emprego? Nossa, Marina, isso é ótimo. Onde? Em um projeto social que ele está desenvolvendo. Uma clínica na Zona Norte. Marina anotou os dados na prancheta. Seria meio período para coordenar a parte médica. Carla parou de organizar os medicamentos e olhou diretamente para a amiga. E qual é o problema? Você está sempre reclamando que aqui a gente trabalha muito e ganha pouco. O problema é que eu mal conheço o homem. E... Marina hesitou. E acho que estou me sentindo atraída por ele. Ah, agora sim a coisa fica interessante. Carla sorriu maliciosamente. Ele é bonito? Carla, isso não tem nada a ver com... É bonito, sim ou não? Marina suspirou. Sim, é muito bonito. Mas não é só isso. Ele é... diferente. Inteligente. Gentil. E a forma como ele falava do meu pai... Marina Santos, você está se apaixonando. Não seja ridícula, eu nem o conheço direito. Mas durante o resto do plantão, Marina não conseguiu tirar Rafael da cabeça. A forma como ele havia tocado sua mão brevemente durante o jantar, como realmente parecia interessado em suas opiniões, como seus olhos se iluminaram quando falou da filha. No domingo de manhã, ela acordou mais cedo que o normal e passou um tempo incomum escolhendo o que vestir. Decidiu por uma calça jeans escura e uma blusa azul clara, casual, mas não desleixada. Estava terminando de pentear os cabelos quando a campainha tocou. Rafael estava no portão usando calça jeans, tênis e uma camisa polo branca. Parecia mais jovem e relaxado que nos encontros anteriores. Bom dia, ele disse sorrindo. Pronta para conhecer o futuro local de trabalho? Não tome minha aceitação como garantida. Marina respondeu, mas estava sorrindo também. O carro de Rafael era um SUV cinza escuro, elegante, mas não ostensivo. Durante o trajeto até a Zona Norte, eles conversaram sobre assuntos cotidianos, o trânsito do Rio, as mudanças na cidade, suas partes favoritas da cidade. Moro na Zona Norte a vida toda, Marina comentou quando passaram pela Tijuca, mas raramente venho para este lado. Eu cresci aqui, Rafael disse, surpreendendo-a. Minha família morava no Meier, não muito longe da oficina do seu pai. Sério, você não parece... Quero dizer, não pareço que venho de família humilde. Rafael riu. Meu pai era eletricista, minha mãe costureira. Estudei em escola pública até conseguir uma bolsa para fazer engenharia na UFRJ. Marina o olhou com interesse renovado. Havia assumido que ele vinha de família rica. Como chegou onde está hoje? Muito trabalho, alguns golpes de sorte e muitos erros pelo caminho. Sua voz ficou mais séria. E pessoas como seu pai, que me ajudaram a não desistir quando tudo parecia perdido. Eles pararam em frente a um terreno grande cercado por tapumes, próximo à estação de trem do Meier. Rafael estacionou e eles desceram do carro. Ainda está só no esqueleto, ele disse, abrindo um portão no tapume. Mas em 6 meses estará funcionando. Marina ficou impressionada com o tamanho da construção. Mesmo sendo apenas a estrutura de concreto, era possível ver que seria uma clínica ampla, com vários pavimentos.
Quantas pessoas vocês pretendem atender? A ideia é atender cerca de 300 pessoas por dia. Consultas básicas, alguns exames, emergências simples. Rafael a guiou entre as colunas de concreto. Este será o térreo, recepção, triagem, algumas salas de consulta. O primeiro andar será para exames e procedimentos mais complexos. Eles caminharam pela obra, Rafael explicando detalhadamente o projeto. Marina se impressionou com o conhecimento dele sobre as necessidades médicas da comunidade. Você pesquisou muito bem, ela comentou. Conhece até os problemas de saúde mais comuns da região. Tive bons consultores e... Ele hesitou. Passei a infância aqui. Sei como é difícil conseguir atendimento médico de qualidade quando você não tem plano de saúde particular. Eles subiram por uma escada provisória até o que seria o segundo andar. Dali, tinham uma vista ampla do bairro. Casas simples, prédios antigos, crianças brincando na rua. Este andar ainda não tem destino definido, Rafael disse. Pensei talvez em salas para cursos, palestras sobre prevenção, essas coisas. Marina assentiu, mas sua atenção estava na vista. Conseguia ver o topo da igreja onde havia sido batizada, a escola onde estudara até os 14 anos. Sabe qual é a parte mais impressionante de tudo isso? Ela disse. O quê? Você poderia construir essa clínica em qualquer lugar do Rio, mas escolheu exatamente aqui, no bairro onde cresceu, onde as pessoas realmente precisam. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para a paisagem familiar. Seu pai disse uma vez que a gente nunca deve esquecer de onde veio, que o sucesso só vale alguma coisa se a gente usa para ajudar quem ainda está lutando. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Não era apenas atração física, era a admiração genuína por quem Rafael havia se tornado. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. Por que é tão importante para você que eu coordene esse projeto? Existem médicos e enfermeiros mais experientes. Rafael se encostou na mureta provisória, considerando a pergunta. Porque eu preciso de alguém em quem possa confiar completamente. Alguém que entenda que isso não é apenas um negócio para mim. Ele a olhou diretamente. E porque seu pai disse que você tinha o coração no lugar certo. Ele disse isso? Disse. Na última conversa que tivemos, ele comentou que você escolheu trabalhar no sistema público, mesmo podendo ganhar muito mais na área privada. Disse que você sempre escolhia ajudar as pessoas em vez de ajudar a si mesma. Marina sentiu os olhos marearem. Era como se o pai estivesse ali entre eles aprovando aquela conversa. E se eu aceitar, seria apenas trabalho? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Rafael deu um passo para mais perto. Isso depende do que você quiser que seja. O ar entre eles ficou carregado de uma tensão que nenhum dos dois parecia saber como lidar. Marina sentiu o coração acelerar com a proximidade de Rafael, com a intensidade do olhar dele. Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Rafael percebeu o desconforto dela e deu um passo para trás, quebrando o momento. Desculpe, não deveria ter dito isso. Você está certa em manter as coisas profissionais. Não é isso, Marina disse rapidamente. É que é complicado. Meu pai morreu há menos de 2 semanas. Eu ainda estou tentando processar tudo. E agora aparece você com essa proposta de trabalho. E eu me sinto confusa sobre muitas coisas. Rafael assentiu com compreensão. Eu entendo perfeitamente. E me desculpe se de alguma forma estou pressionando você. Essa não é minha intenção. Eles desceram a escada em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Do lado de fora da obra, Rafael mostrou a ela os projetos impressos que havia trazido no carro. Independente da sua decisão sobre trabalhar conosco, ele disse, gostaria que você desse uma olhada nos planos. Como profissional da saúde, sua opinião seria muito valiosa. Marina folheou os projetos detalhados. Era impressionante ver como cada detalhe havia sido pensado, desde a disposição das salas para otimizar o fluxo de pacientes até a escolha de materiais antialérgicos para o piso. Quem fez esses projetos? Uma equipe de arquitetos especializados em estabelecimentos de saúde, mas eu supervisiono cada detalhe pessoalmente. Por que isso é tão importante para você, Rafael? E não me diga que é apenas por causa do meu pai. Rafael suspirou, encostando-se no carro. Quando eu era criança, meu irmão mais novo ficou doente. Pneumonia. Meus pais tentaram atendimento no hospital público, mas ele estava lotado. Não havia médicos suficientes.
Perdemos uma noite inteira esperando. Sua voz ficou mais baixa. Quando finalmente conseguiram atender o Gabriel, já era tarde demais. Marina sentiu um aperto no peito. Quantos anos ele tinha? 7. Eu tinha 12. Rafael olhou para o céu azul de domingo. Durante anos culpei o sistema. Culpei os médicos, culpei todo mundo. Mas quando cresci entendi que o problema era maior. Falta de estrutura, falta de recursos, falta de pessoas que se importem de verdade. É por isso que você quer construir a clínica. É por isso que eu preciso construir a clínica. Cada criança que conseguirmos atender a tempo é uma vitória contra a mesma negligência que matou meu irmão. Marina estava emocionada com a sinceridade dele. Começava a entender que Rafael não era apenas um empresário bem-sucedido, tentando aliviar a consciência. Havia uma dor real, um propósito genuíno por trás de tudo aquilo. E sua filha? Ela sabe dessa história? Beatriz sabe sobre o tio Gabriel. Na verdade, foi ela quem me encorajou a investir em projetos sociais quando completou 15 anos. Disse que queria se orgulhar do pai, não só pelo que ele conquistou, mas pelo que ele fazia pelos outros. Ela parece ser uma menina especial. É. E ficaria muito feliz em conhecer você se você topasse. Eles voltaram para o carro e Rafael a levou para almoçar em um restaurante simples ali mesmo no Meier. Era o tipo de lugar que Marina conhecia bem. Família trabalhadora, comida caseira, preços honestos. Você vem aqui com frequência? Ela perguntou, notando como os garçons o cumprimentaram com familiaridade. Toda vez que venho acompanhar a obra. Dona Rosa faz o melhor peixe ensopado do Rio. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Rafael perguntou sobre a infância de Marina, sobre seus sonhos de criança, sobre como havia decidido ser enfermeira. Ela, por sua vez, quis saber mais sobre a empresa dele, sobre os outros projetos, sobre como conciliava trabalho e paternidade. Posso confessar uma coisa? Marina disse enquanto dividiam uma sobremesa de pudim de leite. Claro. Quando o advogado me falou sobre a dívida, eu imaginei que você seria um empresário ganancioso, tentando tomar a oficina do meu pai. Rafael riu. E o que mudou sua opinião? A forma como você fala dele. Dá para ver que vocês tinham uma amizade real. João foi o pai que eu precisava depois que perdi o meu. Nunca poderei retribuir isso. Talvez possa, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a resposta. Se eu aceitar coordenar o projeto da clínica. Rafael parou com a colher no meio do caminho. Você está pensando em aceitar? Estou pensando sim, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de tratamento especial, porque sou filha de João Santos. Se eu não estiver fazendo um bom trabalho, você me demite. Concordo. Segundo, quero autonomia total na parte médica, protocolos de atendimento, contratação de equipe, organização dos setores. Você não se mete nisso. Concordo também. E terceiro, Marina hesitou. Terceiro, vamos manter nossa relação profissional, pelo menos por enquanto. Rafael assentiu, mas ela pôde ver um lampejo de decepção em seus olhos. Entendo, e respeito sua decisão. Não é que eu não... Quer dizer, Marina se atrapalhou com as palavras. É que preciso ter certeza de que estou tomando as decisões certas, pelos motivos certos, e não porque estou confundindo gratidão com outras coisas. Marina, posso dizer uma última coisa sobre isso? Pode. Eu também estou confuso sobre meus sentimentos. Faz 2 anos que não me sinto atraído por ninguém dessa forma. Então, se você quiser que mantenhamos as coisas profissionais, eu vou respeitar. Mas quero que saiba que meu interesse por você não tem nada a ver com minha amizade com seu pai. O coração de Marina disparou novamente. Como você pode ter certeza? Porque tudo o que seu pai me contou sobre você se confirmou nestes 2 dias. Sua determinação, sua generosidade, sua inteligência. Mas ele nunca mencionou como você fica ainda mais bonita quando sorri, ou como seus olhos brilham quando você fala sobre o trabalho no hospital. Marina sentiu o rosto corar completamente. Rafael, desculpe. Prometo que isso foi a última vez que misturo as coisas. A partir de agora, se você aceitar o trabalho, será estritamente profissional. Eles voltaram ao carro em um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Durante o trajeto de volta para Copacabana, Marina olhou pela janela e pensou no pai, no que ele diria se estivesse ali.
João sempre dizia que as melhores oportunidades da vida vêm disfarçadas de problemas, ela murmurou. Como assim? Rafael perguntou. A dívida que me trouxe até você. Se não fosse por ela, nunca nos conheceríamos. Rafael sorriu. Seu pai era mesmo um sábio. Quando chegaram ao prédio dela, Marina se virou para ele antes de descer. Eu aceito o trabalho. Tem certeza? Tenho. Quando posso começar? Que tal segunda-feira? Podemos discutir todos os detalhes do contrato e você pode conhecer o resto da equipe. Marina assentiu e desceu do carro. Na calçada se virou mais uma vez. Rafael, obrigada por me ajudar a entender quem meu pai realmente era. Obrigado por me dar a chance de conhecer a filha de quem ele estava tão orgulhoso. Na segunda-feira de manhã, Marina estava nervosa como há muito tempo não ficava. Havia passado o domingo à noite escolhendo roupas, organizando documentos e pensando em tudo o que Rafael havia contado sobre o projeto. Acordou 2 horas antes do despertador. O escritório da Almeida Incorporações estava movimentado quando ela chegou. Rafael a esperava na recepção, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos cor de mel. Bom dia, coordenadora, ele disse sorrindo formalmente. Pronta para conhecer sua nova equipe? Marina ajustou a pasta que carregava. Pronta. Eles subiram para o andar onde funcionava a divisão de projetos sociais da empresa. Era um ambiente mais descontraído que o restante do prédio, mesas compartilhadas, plantas, quadros com fotos de outras obras sociais que a empresa havia realizado. Marina, quero apresentá-la aos seus colegas de projeto, Rafael disse, guiando-a até uma mesa redonda onde 3 pessoas trabalhavam. Este é Dr. André Moreira, médico clínico geral, que será nosso diretor médico. Um homem de cerca de 40 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil, se levantou para cumprimentá-la. Muito prazer, Marina. Rafael me contou maravilhas sobre seu trabalho no Hospital Municipal. O prazer é meu, doutor. Esta é Patrícia Oliveira, nossa assistente social. Uma mulher jovem de cabelos cacheados e energia contagiante estendeu a mão. E este é Roberto Silva, nosso administrador. Roberto, um homem moreno de uns 50 anos, tinha o aperto de mão firme de quem estava acostumado a trabalho braçal. Marina será nossa coordenadora de enfermagem e protocolos de atendimento, Rafael explicou. Ela terá autonomia total na organização da parte assistencial da clínica. Durante a manhã, Marina participou de reuniões onde conheceu todos os aspectos do projeto. Ficou impressionada com o nível de planejamento e com a dedicação da equipe. Não era apenas um projeto social de fachada, era um empreendimento sério, pensado para realmente fazer diferença. A previsão é inaugurarmos em abril, Dr. André explicou. Queremos começar com um quadro de 10 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos. E como será a seleção dessa equipe? Marina perguntou. Essa é uma das suas principais responsabilidades, Rafael respondeu. Você vai definir o perfil, participar das entrevistas, dar a palavra final sobre as contratações. Marina sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma excitação que há muito não experimentava no trabalho. Durante a pausa para o almoço, ela e Rafael foram a um restaurante próximo. Ele manteve a promessa de manter as coisas profissionais, mas Marina podia sentir que havia uma tensão subjacente entre eles. Posso fazer uma pergunta sobre o financiamento? Ela disse enquanto esperavam o pedido chegar. Claro. Como você consegue bancar tudo isso? O investimento deve ser enorme. Rafael mexeu no guardanapo. Parte vem dos lucros da empresa. Parte é investimento pessoal. E parte, ele hesitou, parte vem de um fundo que criei com o dinheiro que eu teria gasto em bebida durante os 5 anos que passei bebendo. Marina o olhou surpresa. Toda vez que eu sentia vontade de beber em vez de comprar álcool, depositava o dinheiro numa conta separada. No final de 5 anos, tinha uma quantia considerável. E você nunca pensou em usar esse dinheiro para outra coisa? Uma viagem, um carro novo? Não. Aquele dinheiro representava os meus erros. Achei justo usar para consertar os erros do mundo. Marina ficou em silêncio, impressionada mais uma vez com a profundidade de Rafael. Seu pai saberia disso? Sabia. Foi ideia dele, na verdade. Disse que eu precisava transformar minha culpa em algo produtivo. Durante a tarde, Marina visitou o hospital onde atualmente trabalhava para conversar com sua supervisora sobre a redução de carga horária.
A conversa foi mais fácil do que esperava. Marina, você é uma das nossas melhores enfermeiras, disse doutora Helena, a coordenadora de enfermagem. Mas sei que você pode crescer muito mais do que aqui podemos oferecer. Se esse projeto der certo, talvez possamos até estabelecer uma parceria no futuro. No final do dia, Rafael ofereceu carona para casa. Durante o trajeto, eles conversaram sobre as primeiras impressões de Marina sobre a equipe e sobre os próximos passos do projeto. Amanhã vamos visitar outros 2 hospitais para ver como funcionam os protocolos de triagem, ele disse. E na quinta-feira, se você quiser, pode conhecer minha filha. Ela vai jantar comigo. Marina sentiu um frio na barriga. Conhecer a filha dele parecia um passo muito íntimo para alguém que havia prometido manter as coisas profissionais. Não sei se é uma boa ideia. Seria apenas um jantar. Beatriz está curiosa sobre o projeto da clínica, e você poderia dar a perspectiva médica que eu não tenho. Marina considerou a proposta. Era uma justificativa profissional plausível. Onde seria o jantar? Na minha casa. Eu cozinho. Você cozinha? Rafael riu. Cozinho, sim. Uma das coisas que aprendi quando Camila me deixou foi que um homem de 40 anos precisa saber se virar sozinho. E você cozinha bem? Beatriz nunca reclamou, mas ela pode estar sendo educada. Marina se pegou sorrindo. Está bem, mas realmente apenas para falar sobre o projeto. Apenas sobre o projeto, Rafael concordou, mas havia uma alegria em seus olhos que sugeria que ele estava se importando muito pouco com o pretexto. Dinkelson. Na quinta-feira à noite, Marina estava mais nervosa do que gostaria de admitir. Havia trocado de roupa 3 vezes antes de decidir por uma calça jeans escura e uma blusa verde água. Casual, mas cuidadosa. Não queria parecer que estava tentando impressionar, mas também não queria causar má impressão na filha de Rafael. O apartamento dele ficava em um prédio elegante na Barra da Tijuca, com vista para a praia. Quando Rafael abriu a porta, Marina foi atingida pelo aroma de algo delicioso vindo da cozinha. Chegou na hora certa, ele disse sorrindo. Beatriz está ansiosa para conhecer você. Marina o seguiu pela sala ampla e bem decorada. As paredes tinham algumas obras de arte e muitas fotografias, várias de uma menina que havia crescido ao longo dos anos. Era possível ver Rafael em várias fases da vida, sempre sorrindo ao lado da filha. Pai, ela chegou? Uma voz feminina veio da cozinha. Chegou sim. Vem cá conhecer a Marina. Beatriz apareceu secando as mãos em um pano de prato. Era uma versão feminina do pai. Mesmos olhos cor de mel, mesmo sorriso caloroso, mas com longos cabelos castanhos e uma energia adolescente contagiante. Oi, eu sou a Bia, ela disse, estendendo a mão. Papai não para de falar de você desde segunda-feira. Beatriz, Rafael disse em tom de advertência, corando ligeiramente. O que foi? É verdade. Bia riu. Ele fica, Marina disse isso. Marina sugeriu aquilo. Até parece que ele está... Bia! Rafael a interrompeu claramente constrangido. Marina não pôde deixar de rir da dinâmica entre pai e filha. Muito prazer, Bia. Seu pai me contou muito sobre você também. Espero que tenha sido coisa boa. Só coisas maravilhosas. Ela está me ajudando na cozinha, Rafael explicou. Beatriz faz uma entrada melhor que eu. Durante o jantar, peixe grelhado com legumes que estava realmente delicioso, a conversa fluiu naturalmente. Bia era inteligente e articulada, fazendo perguntas perspicazes sobre o trabalho de Marina no hospital e sobre o projeto da clínica. Deve ser difícil trabalhar em emergência, ela comentou, ver pessoas machucadas todos os dias. É difícil às vezes, Marina concordou, mas também é muito gratificante quando conseguimos ajudar alguém. É como o papai com os projetos sociais. Ele fica triste quando não consegue aprovar todos os projetos que gostaria, mas fica feliz quando vê as obras prontas, ajudando as pessoas. Rafael olhou para a filha com orgulho. Beatriz quer estudar medicina. Sério? Marina se animou. Que especialidade? Ainda não sei. Talvez pediatria, ou emergência como você. Se quiser, posso te mostrar como funciona o hospital onde trabalho. Claro, se seus pais permitirem. Minha mãe não vai se importar. Ela é dentista. Entende a área da saúde. Bia olhou para o pai. E o papai deixa, né? Claro que deixo. Durante a sobremesa, um brigadeiro de colher feito por Bia
a conversa inevitavelmente chegou ao projeto da clínica. A ideia é realmente revolucionária, Marina explicou. Não é apenas um posto de saúde. Vai ser uma clínica com estrutura de hospital particular, mas atendimento gratuito. E vai funcionar mesmo? Bia perguntou. Digo sem virar bagunça como alguns lugares públicos. Vai funcionar porque vamos ter protocolos rígidos de atendimento e uma equipe bem treinada. Além disso, sua pai está investindo em tecnologia de ponta. Rafael sorriu. Marina está sendo modesta. Ela é quem está organizando tudo para funcionar perfeitamente. Não sozinha. Temos uma equipe excelente. Pai, posso conhecer a clínica quando estiver pronta? Bia perguntou. Claro. Inclusive, Marina, você acha que Bia poderia fazer algum trabalho voluntário lá quando inaugurar? Nada médico, claro, mas talvez ajudar na recepção, organizar campanhas educativas. Marina olhou para Bia, que estava com os olhos brilhando de expectativa. Acho uma ideia excelente. Seria bom para você entender como funciona a área da saúde na prática. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda com vista para a praia. Bia foi fazer lição de casa, deixando Marina e Rafael sozinhos pela primeira vez na noite. Ela é realmente especial, Marina disse. É meu orgulho. E minha preocupação constante também. Por quê? Às vezes tenho medo de não estar sendo um bom exemplo para ela. Os anos em que bebi as brigas com a mãe dela, ela viu muita coisa que uma criança não deveria ver. Rafael, ela te adora. É óbvio. Eu sei. Mas também sei o quanto meus erros afetaram ela. Por isso é tão importante para mim mostrar que mudei, que posso usar meu sucesso para fazer coisas boas. Marina o estudou no reflexo das luzes da cidade. Havia uma vulnerabilidade em Rafael quando falava da filha que a tocava profundamente. Posso dizer uma coisa? Claro. Beatriz não me pareceu uma menina traumatizada ou ressentida. Ela me pareceu orgulhosa do pai que tem hoje. E acho que é isso que importa. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para o mar escuro. Obrigado por dizer isso. É a verdade. Eles ficaram algum tempo contemplando a vista em silêncio confortável. Marina se pegou pensando como seria fácil se acostumar com aquele ambiente, com a dinâmica familiar de Rafael e Bia, com a sensação de pertencimento que sentia ali. Marina, a voz de Rafael a trouxe de volta aos pensamentos. Sim? Obrigado por ter vindo hoje. Beatriz gostou muito de você. Ela é adorável. E você é um pai maravilhoso. Mesmo com todos os erros que cometi? Marina se virou para olhá-lo diretamente. Especialmente por causa dos erros que você reconhece e tenta corrigir. Isso mostra caráter. Rafael a estudou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Marina, eu sei que prometemos manter as coisas profissionais, mas, ela sussurrou, mas está ficando cada vez mais difícil fingir que não sinto nada por você. O ar entre eles ficou carregado de tensão novamente. Marina sentia que estava à beira de um precipício. Podia dar um passo para trás e manter a segurança, ou se permitir cair. Rafael, Pai, Marina, querem café? A voz de Bia da sala quebrou o momento. Queremos sim, filha. Rafael respondeu, sem tirar os olhos de Marina. Mas o momento havia passado e Marina sentiu um misto de alívio e decepção. Nas semanas seguintes, Marina se jogou de cabeça no projeto da clínica. Passava as manhãs no hospital municipal e as tardes no escritório de Rafael, organizando protocolos, entrevistando candidatos e supervisionando os detalhes da obra. Era mais trabalho do que havia feito em anos. Mas também era o mais realizada profissionalmente que se sentia desde que se formara. O que tornava tudo mais complicado era a crescente proximidade com Rafael. Por mais que tentassem manter as coisas profissionais, havia momentos. Um toque acidental das mãos ao passarem documentos, olhares que se prolongavam mais que o necessário, conversas que se estendiam muito além do horário de trabalho, que deixavam claro que ambos estavam lutando contra algo inevitável. Em uma quinta-feira chuvosa de abril, Marina estava sozinha no escritório revisando as últimas plantas da clínica quando Rafael apareceu com 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse precisar de cafeína, ele disse, colocando uma xícara na mesa dela. Obrigada. Estou tentando entender se a disposição das macas na emergência vai permitir o fluxo adequado de pacientes. Rafael se aproximou para olhar os desenhos por cima do ombro dela. Marina podia sentir o perfume masculino dele,
o calor do corpo próximo. E o que você acha? Acho que precisamos mover esta parede uns 2 metros para a esquerda, ela disse, tentando se concentrar no trabalho e não na proximidade dele. Faz sentido. Posso ligar para o engenheiro amanhã. Eles ficaram debruçados sobre as plantas, discutindo pequenos ajustes, mas Marina estava cada vez mais consciente da presença de Rafael ao seu lado. Quando ela se virou para pegar uma caneta, seus rostos ficaram a poucos centímetros de distância. O tempo pareceu parar. Rafael olhou para os lábios dela, depois para seus olhos. Marina, ele sussurrou. Não devemos, ela disse, mas sua voz saiu baixa e sem convicção. Eu sei. Mas nenhum dos dois se afastou. A tensão acumulada de semanas parecia ter se condensado naquele momento. Foi Marina quem deu o primeiro passo, aproximando-se ainda mais. Rafael não hesitou. Colocou uma das mãos no rosto dela, acariciando sua bochecha com o polegar. Eu tentei não me apaixonar por você, ele disse baixinho. E eu tentei não me apaixonar por você, ela respondeu. Tentamos muito mal. Péssimo trabalho da nossa parte. Eles riram baixinho, mas a tensão sexual entre eles só aumentou. Marina, A porta do escritório se abriu bruscamente e Dr. André entrou falando rapidamente. Rafael, preciso falar com você sobre o orçamento dos equipamentos. Ele parou, ao ver a posição íntima dos dois. Desculpem, não sabia que vocês estavam trabalhando. Marina e Rafael se afastaram imediatamente, ambos corando. Estávamos apenas analisando as plantas, Marina disse, tentando soar natural. Claro, Dr. André disse com um sorriso compreensivo. Posso voltar mais tarde. Não precisa, Rafael disse, passando a mão pelos cabelos. Estávamos terminando mesmo. Marina recolheu rapidamente seus papéis, o coração ainda disparado. Eu vou indo para casa. Amanhã conversamos sobre as mudanças na planta. Ela saiu do escritório sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos de Rafael em suas costas. No ônibus para casa, Marina tentou processar o que havia quase acontecido. Estava claramente se apaixonando por Rafael, mas sabia que isso complicaria tudo. O trabalho, o projeto da clínica, sua vida cuidadosamente organizada. Em casa, ligou para Carla. Eu preciso conversar com alguém, disse assim que a amiga atendeu. O que aconteceu? Estou me apaixonando pelo meu chefe. Marina Santos, eu sabia que isso ia acontecer, conta tudo. Marina relatou os eventos da tarde, a tensão crescente, o quase beijo. E qual é o problema? Carla perguntou. Ele é solteiro, você é solteira. Vocês se dão bem. O problema é que ele é meu chefe. E se der errado? Vou ter que sair do projeto da clínica, que é a oportunidade profissional da minha vida. Ou pode dar certo e você pode ser feliz na vida pessoal e profissional. Carla, isso é sério. Eu sei que é sério. Por isso estou te dizendo para pensar bem, antes de descartar algo que pode ser maravilhoso só por medo. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou pensando no toque de Rafael, na forma como ele havia dito que estava se apaixonando por ela, na sensação de que estava à beira de algo que poderia mudar sua vida completamente. Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinada a ter uma conversa franca com Rafael. Mas ele havia deixado um bilhete na mesa dela. Marina, precisei viajar para São Paulo. Volto segunda-feira. Podemos conversar então sobre tudo. R. O fim de semana passou lentamente. Marina trabalhou um plantão duplo no hospital, tentando se distrair. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para Rafael. Ela se pegou imaginando cenários. Como seria namorá-lo, como seria fazer parte da vida dele e de Beatriz, como seria arriscar seu coração novamente. Na segunda-feira, chegou ao escritório mais cedo que o normal. Rafael já estava lá, conversando ao telefone. Quando a viu, ele acenou e gesticulou para que ela se sentasse. Sim, entendi. Fechamos negócio então. Obrigado. Ele desligou e se virou para Marina. Bom dia. Bom dia, como foi a viagem? Produtiva, consegui aprovar um financiamento adicional para a clínica. Vamos poder comprar equipamentos ainda melhores do que planejávamos. Marina sorriu. Isso é ótimo. Eles ficaram se olhando em silêncio por um momento, a tensão da quinta-feira anterior pairando no ar entre eles. Marina, sobre quinta-feira... Rafael, eu pensei muito no fim de semana. Você primeiro, ele disse. Marina respirou fundo. Eu preciso ser honesta. Estou me apaixonando por você,
mas também estou com medo. Este projeto significa muito para mim profissionalmente e não quero estragar tudo por causa de sentimentos, Rafael completou. Por causa de sentimentos que podem não dar certo. Rafael se levantou e foi até a janela, ficando de costas para ela. E se eu te disser que sinto a mesma coisa? Que também estou apaixonado, mas também com medo de estragar algo importante? Então, estamos em um impasse. Rafael se virou para ela. Ou podemos ser adultos e assumir o risco. Como assim? Podemos tentar separar as coisas. Vida profissional no escritório, vida pessoal fora dele. Se der certo, ótimo. Se não der, continuamos trabalhando juntos como dois profissionais maduros. Marina considerou a proposta. E se for impossível separar as duas coisas? Então teremos que lidar com isso quando acontecer. Marina ficou em silêncio por longos minutos, processando a proposta de Rafael. Pela janela, podia ver o movimento matinal da Barra da Tijuca. Pessoas indo trabalhar, carros no trânsito, a vida normal seguindo enquanto ela tomava uma decisão que poderia mudar tudo. Você tem certeza de que conseguiríamos separar as coisas? Ela perguntou finalmente. Rafael voltou para perto dela, mas manteve uma distância respeitosa. Honestamente, não tenho certeza de nada, mas sei que não conseguir mais fingir que não sinto nada por você. E sei que você sente algo também. Marina assentiu devagar. Era inútil negar. E Beatriz, como ela se encaixaria nisso tudo? Bia gostou muito de você. Na verdade, depois do jantar, ela me disse que você era a primeira pessoa que eu apresentei para ela que ela aprovava completamente. Você já apresentou outras pessoas para ela? Rafael passou a mão pelos cabelos, parecendo constrangido. Algumas. Relacionamentos que não deram certo. Bia sempre foi polida, mas distante. Com você foi diferente. Ela pergunta sobre você toda semana. Marina sentiu algo se mexer no peito. A aprovação de Beatriz significava mais do que imaginara. Rafael, se formos tentar isso, precisamos de regras claras. Que tipo de regras? Primeiro, aqui no escritório, somos colegas de trabalho. Nada de carinho em público, nada de preferências, nada que possa comprometer o projeto. Concordo. Segundo, vamos devagar. Não vou simplesmente entrar na sua vida e na vida da Beatriz como um furacão. Preciso conhecê-las melhor, e elas precisam me conhecer melhor. Faz todo sentido. E terceiro, Marina hesitou. Terceiro, se em algum momento percebemos que está atrapalhando o trabalho, paramos. O projeto da clínica é maior que nós dois. Rafael a estudou por um momento, depois assentiu. Concordo com todas as condições. Mas posso adicionar uma? Qual? Honestidade total. Se algum de nós começar a ter dúvidas ou problemas, conversamos imediatamente. Nada de guardar ressentimentos ou mal-entendidos. Marina estendeu a mão. Acordo fechado. Rafael apertou a mão dela, mas não a soltou imediatamente. Então, oficialmente somos um casal? Oficialmente estamos tentando ver se podemos ser um casal. E posso te convidar para jantar hoje, fora do expediente, obviamente. Marina sorriu. Pode, mas não na sua casa, num lugar neutro. Conheço um restaurante pequeno em Ipanema. Vista para a praia, comida boa. Ambiente romântico, mas não exagerado. Perfeito. O resto do dia passou voando. Eles mantiveram a promessa de profissionalismo no escritório, mas Marina podia sentir uma energia diferente no ar. Dr. André e Patrícia claramente perceberam que algo havia mudado, mas foram discretos. À noite, Marina escolheu cuidadosamente o que vestir. Decidiu por um vestido azul escuro, elegante, mas não formal demais. Estava nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. O restaurante que Rafael havia escolhido era perfeito. Íntimo sem ser claustrofóbico, com uma vista linda do pôr do sol sobre a praia de Ipanema. Eles conseguiram uma mesa na varanda. Está nervoso? Rafael perguntou depois de pedirem o jantar. Um pouco. E você? Muito nervoso. Faz tempo que não tenho um primeiro encontro oficial. Este conta como primeiro encontro? Já jantamos juntos antes. Mas desta vez eu posso oficialmente dizer que você está linda, sem usar o trabalho como desculpa. Marina corou. Obrigada. Você também está muito elegante. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Infância, sonhos, medos, expectativas para o futuro. Marina descobriu que Rafael tocava violão, que havia viajado para 17 países,
que seu maior medo era não ser um bom pai para Beatriz. E você? Ele perguntou. Qual é seu maior medo? Marina considerou a pergunta. Acho que meu maior medo é viver uma vida pequena. Passar os anos apenas sobrevivendo, sem realmente fazer diferença no mundo. É por isso que aceitou coordenar a clínica? Partly. E por que? Ela hesitou. E por que quando você falou sobre o projeto, vi nos seus olhos a mesma paixão que meu pai tinha pela oficina. Aquela sensação de que o trabalho é mais que trabalho, é propósito. Rafael ficou em silêncio por um momento. Seu pai diria que você já faz diferença todos os dias no hospital. Talvez. Mas a clínica será diferente. Será algo que ajudei a construir do zero. E será nosso, Rafael disse baixinho. Nosso? Da equipe, quero dizer. Ele se corrigiu rapidamente, mas ambos sabiam que não era isso que ele havia quis dizer. Depois do jantar, caminharam pela praia. O ar estava fresco, e Marina podia ouvir o som das ondas misturado com a música distante dos bares da região. Posso perguntar sobre sua ex-esposa? Marina disse enquanto caminhavam. Pode. O que você quer saber? Vocês ainda se dão bem? Nos damos bem pelo bem da Beatriz. Camila é uma boa pessoa, uma boa mãe. Simplesmente não conseguimos mais viver juntos depois de tudo o que aconteceu. Por causa da bebida? A bebida foi consequência, não causa. Nossos problemas começaram antes. Eu trabalhava demais, ela se sentia negligenciada, eu me sentia pressionado. Quando as coisas ficaram difíceis na empresa, em vez de procurar ajuda, comecei a beber. Marina assentiu, compreendendo. Você se arrepende do casamento? Me arrependo dos meus erros, mas não do casamento em si. Ele me deu a Beatriz e me ensinou muito sobre quem eu não quero mais ser. Eles pararam em um ponto da praia, onde havia bancos de frente para o mar. E você? Rafael perguntou. Já foi casada? Noiva? Namorei sério uma vez. Durou 3 anos. Ele queria que eu parasse de trabalhar no hospital público e fosse trabalhar na clínica particular da família dele. E você não quis? Não era sobre o dinheiro. Era sobre ele querer mudar quem eu era fundamentalmente. Ele não conseguia entender por que eu escolhia trabalhar em um lugar difícil, com pessoas difíceis, quando poderia ter uma vida mais confortável. E agora? O que você quer? Marina olhou para o mar escuro, depois para Rafael. Quero alguém que entenda minhas escolhas, que me apoie quando eu quiser ajudar pessoas, mesmo que isso signifique menos dinheiro ou mais trabalho. Quero alguém que seja meu parceiro de verdade. Rafael se virou para ela no banco. Marina, posso fazer uma confissão? Claro. Desde que te conheci, não consigo parar de imaginar como seria ter você como parceira. Não só no trabalho, mas na vida. Alguém que entende que fazer diferença no mundo é mais importante que acumular bens materiais. O coração de Marina disparou. Rafael, eu sei que estamos indo devagar, e quero respeitar isso. Mas precisava que você soubesse que meus sentimentos são sérios. Marina o olhou nos olhos, vendo sinceridade e vulnerabilidade. Os meus também são sérios. Desta vez, quando Rafael se inclinou para beijá-la, ela não se afastou. O beijo foi gentil, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Marina sorriu. Então estamos realmente fazendo isso? Estamos tentando fazer isso dar certo, Rafael corrigiu. E por enquanto, está funcionando muito bem. Marina riu. Por enquanto. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eles ficaram mais um tempo na praia, conversando sobre planos para a clínica, sobre Beatriz, sobre pequenas coisas do cotidiano. Quando Rafael a deixou em casa, Marina tinha a sensação de que sua vida havia mudado de direção completamente. E pela primeira vez em muito tempo, a mudança não a assustava. Era apenas o começo, mas sentia que era o começo de algo especial.